Se alguém te perguntar quem é o Espírito Santo, o que é que você responderia? O Espírito Santo é uma força ativa, o Espírito Santo é apenas o mover, a forma de Deus se movimentar na igreja, ou o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo também recebe adoração e é adorado e fala como o Pai fala, como o Filho fala. Então é sobre esses assuntos que nós vamos tratar nessa nona aula desse primeiro trimestre de 2025. Eu quero convidar você para mergulhar conosco através das Escrituras. A cada semana nós estamos ministrando aqui, sempre na sexta-feira, a nossa aula, para que você possa ficar inteirado aí, aprendendo sempre a palavra de Deus. Mas antes de começarmos, é muito importante que você deixe o seu comentário aqui, dando a sua opinião, comentando, compartilhando também com outras pessoas. E não se esquece, você precisa dar um joinha, fazer sua inscrição e ativar o sininho para que toda vez que chegar, as nossas postagens, as nossas publicações aqui no nosso canal no YouTube, você possa ficar por dentro aí, aprendendo sempre a palavra de Deus e recebendo os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Então, vamos à nossa nona aula. Já estamos chegando para o finalzinho do trimestre. Lembrando que já tem a nova revista da CPAD, já está sendo divulgada aí. Vamos falar sobre o Verbo se fez carne, né? Vamos falar sobre o apóstolo do amor, o João. A carta de João vai ser uma carta que nós vamos mergulhar nela e vamos estudar. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para que você possa aprender a palavra de Deus aqui com a gente. Vamos estar falando dessa nova lição também e já temos um projeto também para começarmos a comentar as revistas também de jovens. Então fica por dentro, sempre é antenado que você vai sempre aprender aqui com a gente, tá bom? Mas vamos à nossa aula e eu quero convidar você a mergulhar conosco nessa lição que está muito boa. A lição está tratando de um tema, né? Em defesa da fé. Essa é uma lição que veio de forma muito contundente para combater as heresias antigas, né, as heresias do passado, que está com a roupagem nova hoje, com novas aparências, camuflada, enganando muita gente e tirando muita gente da verdade central do Evangelho de Cristo. Então, foi uma lição muito precisa, muito boa para esse começo de ano, e eu tenho certeza que você está aprendendo bastante. Se não, e não está acompanhando, né, não acompanhou, é a primeira vez que está aqui no nosso canal, então vou deixar aqui o link, né? Aí você clica no link da nossa playlist da Escola Bíblica Dominical e você vai ter acesso a todas as aulas que foram ministradas aqui, as 8 aulas anteriores desse trimestre, tá bom? Mas vamos lá. Quais são os 3 principais objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro objetivo é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Nós vamos mostrar à luz da Bíblia, à luz dos textos sagrados, né, o Espírito Santo como consolador da igreja. Que consolador é esse? O que significa ser esse consolador? Então esse é o nosso primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo é correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Mostrar essa relação que existe através do texto bíblico, através da palavra, das doutrinas. Qual é essa relação que há entre a deidade, os atributos e a obra que o Espírito Santo faz na vida da sua igreja? E também o nosso terceiro objetivo é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam na atualidade. Por que eu gosto sempre de falar esses 3 objetivos aqui? Porque essa é a ideia que vamos alcançar durante toda a aula. Tratar com você, mostrar para você e que você alcance esses 3 objetivos ao concluir de cada aula. Então, vamos junto, mergulhando aqui, você tenho certeza que vai aprender a palavra de Deus. A identidade do Espírito Santo, ela é revelada desde o Gênesis até o Apocalipse. Se você lê a Bíblia, já leu a Bíblia, se não leu ainda, está perdendo uma grande oportunidade, né, de mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Existem aí vários métodos que você pode utilizar para ler a Bíblia, né? Existe o método aí de 3 capítulos por dia, 5 aos domingos, você consegue ler a Bíblia em um ano. Existe o método de ler a Bíblia em 72 horas, quando você lê 1 hora por dia. Então você consegue ler a Bíblia numa leitura dinâmica em 72 dias. E existe vários métodos ou modelos que você pode ler. O importante é que você leia, e se você ler a Bíblia, você vai ver que a identidade do Espírito Santo está revelada desde o Gênesis até
o Apocalipse. A igreja, desde os dias apostólicos, né, ela reconhecia como Deus. Então, há algumas formulações doutrinárias que vai se formando, né? Como a gente diz aqui, conforme o concílio tal, do ano tal, o concílio de Capadócia, o credo de Antanásio, a gente vai citando essas questões, porque foi quando ali surgiu vários movimentos heréticos e a igreja teve que se posicionar criando, né, um credo, uma confissão, fazendo declarações para que aquilo pudesse ser passado para a igreja futura, para os membros daqueles dias e também para a igreja futura. Porém, a igreja primitiva ela tinha muita dificuldade, não tinha dificuldade, melhor dizendo, né, de receber essas doutrinas. Era muito bem clara que o Espírito Santo era Deus, falava com eles e eles não tinham dificuldade em entender a palavra. Isso fica muito bem claro quando você lê os textos sagrados. A deidade do Espírito Santo ela é revelada nos seus atributos, né, nas suas funções, nas suas obras que ele faz e realiza no meio da igreja. Desde a antiguidade sempre existiu essas heresias e elas não vão parar de existir. É uma nova roupagem, muda, vem camuflada, porque sempre foi uma vontade do adversário tentar de alguma forma atrapalhar a igreja para que a igreja não possa alcançar a verdade e ter o conhecimento da verdade. Quanto mais ele mascarar uma doutrina, né, enganar as pessoas acerca de uma doutrina, mais ele vai afastar as pessoas de receber a presença do Espírito Santo e chegar cada vez mais ao conhecimento da verdade. E aí nós temos aqui uma declaração de fé das Assembleias de Deus para completar nossa introdução ainda. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. Essa é um pedacinho aqui da nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus no Brasil. Vamos aos pontos da nossa revista, está dividida em 3 pontos, e o primeiro ponto é o Consolador. Veja que em João capítulo 14, verso de número 16, conforme é o texto base da nossa lição, que Jesus disse que enviaria o outro Consolador. Esse é o nosso primeiro subponto. Jesus disse que voltaria para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o seu Paráclito, né? Alguém como ele. A palavra outro aqui, ela significa, né, esse significado de outro aqui, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Às vezes, para nós, a gente usa muito a palavra outro e às vezes nem sempre é algo igual. E eu vou tentar explicar aqui de forma ilustrativa para você entender. Às vezes a pessoa pode me dar um copo e eu digo assim, me dê outro. Aí você pega outro, você quer dizer que é um copo igual àquele outro. Às vezes você pode estar com uma vasilha na mão, você pode me conseguir outra vasilha. Então veja que você não quer dizer que seja igual, mas pode ser uma vasilha, pode ser um balde, pode ser uma bacia, contanto que consiga uma vasilha. Então veja que a palavra outro, ela pode ser usada para pedir algo igual ou pode ser pedir algo diferente. Porém, lá no original do texto sagrado, não é assim que funciona. Você vai perceber que a palavra lá é alus, né? O termo alus expressa uma diferença numérica que denota outro do mesmo tipo. Já a palavra héteros, né? Héteros, ela expressa algo de tipo diferente, não é o mesmo. Então, quando Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai que envie outro, ele está dizendo que é outro igual ou mesmo. Então ele está dizendo que eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. Jesus é o Consolador. E ele está dizendo que mande outro Consolador. Ele está pedindo outro igual. Ele usa o termo alus, que é algo do mesmo tipo. Mas quando, por exemplo, em outros textos sagrados, usa-se a palavra héteros, quer dizer que é a palavra com diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Então veja que no próprio texto sagrado você já percebe que o Espírito Santo é igual a Jesus. Se o Espírito Santo fosse, por exemplo, uma força ativa, como segmento, né, das Testemunhas de Jeová ensina, a palavra seria héteros e não outro diferente, que seria a palavra alus que Jesus usou. Então,
Quando você vê, por exemplo, em João capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está falando aqui de outro igual, com a mesma natureza, com a mesma essência que a dele. Veja que na declaração de fé da Assembleia de Deus diz que a palavra outro indica aqui alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, como declara o credo niceno-constantinopolitano. No ano de 381, ele diz: cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, e que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. Essa é a declaração de fé da Assembleia de Deus, citando o credo de 381, o credo niceno, que também é uma declaração de fé das igrejas. Então você percebe aqui que o Espírito Santo é um outro Consolador. Mas vamos ao nosso segundo subponto, ainda em João 16, verso de número 7. O termo é Paráclito. O termo Paráclito se refere ao Espírito Santo. Os dicionários afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paráclito significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Já a palavra Paráclito, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para 3 objetivos, pelo menos: ensinar os discípulos, fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e testificar do Filho. Então, o Espírito Santo, pelo que o texto está mostrando para nós, ele é o quê? Alguém que é defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e consolador. Então, eu posso dizer tranquilamente que o Espírito Santo é o Consolador que o Pai e que o Filho declarou que iria nos enviar. E aí você percebe que ele vem com uma missão: ensinar os discípulos, trazer ensinamento. E aí, olha o que João diz no capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então o texto está mostrando que o Espírito Santo ele testifica do Filho. Ele mostra, né, que o Filho é de fato o Filho unigênito do Pai. Ele testifica que o Cristo é enviado de Deus para perdoar os nossos pecados, testifica a obra da redenção. Então ele faz o Espírito, né, os discípulos lembrar de tudo que Jesus ensinou. E ele diz: e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei, para que os discípulos pudessem passar adiante a mensagem que estava recebendo de Jesus. Afinal de contas, eles conviveram com Jesus 3 anos e 6 meses aproximadamente, e foram muitas informações, muitas parábolas, muitos ensinamentos. E o texto próprio, João, diz que se fosse escrever tudo que ele falou e disse, haja livro que daria conta de escrever tudo que ele fez. Mas os discípulos, né, ficaram lembrando. O Espírito Santo foi trazendo à memória deles todos os ensinamentos, ensinando, fazendo lembrar e testificando acerca do Filho. E aí a declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim: o termo grego para consolador usado aqui é paráclitos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Essa palavra era usada nas cortes, né, de justiça para denotar um assistente legal ou um defensor, um advogado. O Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito. Logo, não pode ser ele uma força impessoal, né, uma força ativa. Ele é alguém que vem interceder, né, defender, auxiliar a igreja no cumprimento da missão que ela tem na face da terra. Mas vamos ainda como é o uso, né, dessa palavra paráclito no Novo Testamento. Ainda o terceiro subponto. O termo paráclito, ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento e 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Veja, por exemplo, em João 14, verso 16 e 26. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, foi o texto que eu acabei de ler ainda há pouco, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ainda em João 16, verso 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então aqui está a prova do texto sagrado de que o Espírito Santo, a Bíblia está falando dele diversas vezes como Paráclito, como aquele que é consolador, advogado, intercessor, aquele que está a nosso favor para servir a igreja, servir aos discípulos, tanto na missão de ensinar, fazer lembrar e testificar. A Bíblia diz que é ele que convence, né, as pessoas do juízo, dos seus pecados, né, e da eternidade que elas precisam ter para com Deus. E ainda tem mais. Aqui em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja que Jesus, ele é chamado também de Paráclito. Assim como o Espírito Santo também é chamado de Paráclito, que é advogado. Então Jesus é o nosso advogado e o Espírito Santo também é chamado de nosso advogado. O mesmo termo é usado para ele, conforme João capítulo 2, verso de número 1 na primeira carta. E aí nós temos o nosso credo da nossa igreja dizendo assim na declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então está aqui vários versículos, várias referências lá em Corinto, Romanos, João, Tito, Pedro, né, também João de novo, vários textos sagrados confirmando essa declaração de fé. Na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz assim: o Espírito Santo é a própria presença de Deus dentro de nós e de todos os crentes, ajudando-nos a viver como Deus quer, edificando a igreja aqui na terra. Você tem lá em Gálatas, né, o fruto do Espírito, ele produzindo em nós qualidades para que nós possamos evidenciar o caráter de Cristo, né, possamos evidenciar aquilo que Jesus quer de nós. Então o Espírito Santo ele atua na vida de cada crente para produzir frutos e boas obras de qualidade, para que nós possamos ter uma vida reta, digna. Toda vez que nós acertamos, que nós fazemos alguma coisa boa, né? Acertamos como crente, como cristão, amando, perdoando, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, todas as nossas ações de qualidades e boas que são produzidas em nós, é produzida pelo Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, jamais poderíamos produzir obras boas, obras, né, que vêm glorificar a Deus. Porque a nossa própria justiça, né, de nós mesmos, é comparado como trapo de imundícia. Mas quando o Espírito Santo atua em mim, atua em você, né, por meio do Espírito Santo atuando, operando em nossas vidas, nós conseguimos produzir frutos de qualidade para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ela continua dizendo: a palavra traduzida como consolador, ela combina as ideias de consolo e conselho. A palavra também poderia ser traduzida como encorajador, como advogado, como conselheiro. O Espírito Santo é uma pessoa poderosa do nosso lado, que trabalha por nós e em nós, conforme diz a palavra de Deus. E ainda continua: Deus quer que você saiba que não está sozinho. Você tem o Espírito Santo para lhe consolar, lhe ensinar a verdade e lhe ajudar no seu dia a dia. Então, meu irmão, professor, aluno, você não está sozinho. O Espírito Santo é o seu encorajador, é o seu consolador que lhe dá força para você fazer a obra de Deus, produzir a obra de Deus cada vez mais e mais.
na hora que você está difícil aí, desanimado, sem conseguir vencer, saiba que o Espírito Santo está atuando na sua vida e derramando sobre a sua vida graça, poder, unção, para lhe capacitar para que você possa continuar fazendo a obra do Senhor. O pastor Ezequias Soares vai dizer assim: a divindade do Espírito Santo não nasceu no concílio de Nicéia. Não foi invenção humana, mas é uma verdade que está na Bíblia Sagrada, no livro de Deus, e nele assim encontramos e assim cremos. Portanto, fica claro à luz da Bíblia que a divindade do Espírito Santo tampouco nasceu em concílios, mas nasceu a partir da revelação das Escrituras, Deus revelando para nós é que a gente tem essa informação de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para não ficar aqui a ideia que essa doutrina nasceu a partir desses concílios, essa doutrina foi fortalecida, fortificada, né? Tornada escrita no papel, mas já havia os ensinamentos através das Escrituras Sagradas. Então os discípulos apenas trouxeram aqui, os pais da igreja, apenas trouxeram a verdadeira interpretação, colocaram escrito para que ficasse claro aquilo que eles estavam declarando. Porque você sabe que eu posso falar algo aqui, se você pedir para mim mesmo repetir o que eu falei, às vezes eu já vou falar com um tom, maneira diferente. A gente não consegue repetir 100% tudo que a gente fala, uma frase que a gente fala o tempo todo do mesmo jeito. Apenas que seja uma frase decorada para a gente poder ficar repetindo. Mas a não ser, ela sai, muda, por isso que é escrito, texto escrito, lavrado, como nós temos uma Constituição, uma lei, qualquer coisa, fica escrito ali para que a gente saiba o que é que diz o texto, o que o texto está dizendo para nós. Então fique bem claro que a divindade do Espírito Santo, ela não nasceu no concílio, ela não é invenção humana, ela é um texto revelado para nós através da palavra de Deus. Mas vamos ao nosso segundo ponto, que fala sobre a deidade e atributos e obras do Espírito Santo. Sua deidade, atributos e obra. Primeiro, vamos falar dessa divindade, dessa deidade. Os nomes, né, Deus e Espírito Santo aparecem de forma alternada na Bíblia. Juízes, por exemplo, capítulo de número 15, verso de número 14, diz: o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, lá quando fala de Sansão. Né? O Espírito do Senhor possamente, ou se apossou dele. Se apossou de quem? Se apoderou de Sansão. Aí veja que Juízes capítulo 16, verso 20, e não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Ou seja, veja que em Juízes capítulo 15, verso 14, o texto está mostrando que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele. Veja que depois em Juízes capítulo 16, verso 20, falando do mesmo texto anterior, o mesmo escritor, dizendo que não sabia Sansão que o Espírito do Senhor, ou que o Senhor já havia se retirado dele. Aqui já não usa nem a expressão Espírito, mas que o Senhor. Então veja que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem de forma alternada, sem a junção, sem fazer nenhuma dificuldade. Então você percebe que aqui não está falando de uma força ativa, mas da evidência de que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade Santa. Fica claro que o Espírito Santo é o próprio Deus. Por exemplo, vamos ver Êxodo capítulo 17, verso 7. E chamou o nome daquele lugar de Massa ou Maçã e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Veja que aqui o texto está mostrando para nós que os filhos de Israel murmurou naquele lugar, houve contenda, por isso que botou o nome desse lugar, né, de Meribá. E aí o texto aí diz que tentaram a quem? Ao Senhor, falando do próprio Deus. Tentaram a Deus, ao Senhor. Quando você vai ler Hebreus capítulo 3, versos 7 e 9, o texto diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides a sua voz e não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. O Espírito Santo foi tentado. Então veja que lá está dizendo que eles tentaram, eles provocaram ao Senhor, e aqui em Hebreus está dizendo que aquele dia da tentação eles estavam tentando o Espírito Santo. Então veja que intercala o texto, no mesmo tempo que ele chama o Espírito Santo de Senhor, chama de Deus, chama de Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Então veja que aqui é a terceira pessoa da Trindade. Veja que em 2 Samuel, capítulo 23, versos 2 e 3, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim,
e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Em Atos capítulo 5, verso de número 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a e não ficando para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes no coração o desígnio do teu coração? Não mentistes aos homens, mas foi a Deus que você mentiu. Então veja que o texto, os dois textos que nós lemos, está dizendo que o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra na minha boca, disse o Deus de Israel. Então veja que aqui o próprio texto está chamando o Espírito do Senhor e ao mesmo tempo chamando o Deus de Israel. Como também quando Pedro repreendeu Ananias e a esposa, né, porque eles estavam mentindo, e ele disse: você não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. Você mentiu foi a Deus. No próprio texto está dizendo que mentiu para Deus. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja que o texto, aqui no texto sagrado do Novo Testamento, ele vai mostrar tanto essa intercalação, né, essa interligação dos dois textos, mostrando que o Espírito Santo atua como Pai, como Deus, como Filho. O Espírito Santo às vezes é chamado ali sem problema nenhum. Então não é uma força ativa, como alguns querem ensinar. É o próprio Deus se manifestando. É o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Consolador, o Paráclito, que habita entre nós e atua no meio do seu povo. Mas ainda tem a questão aqui, primeiro, da sua deidade, mas vamos ver os seus atributos. No nosso segundo subponto, nós temos aqui os atributos do Espírito Santo. E aí nós temos atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, ou compartilhados e não compartilhados. São as qualidades inerentes que só pertencem a Deus. Por exemplo, nós temos qualidades que Deus compartilha com os seres humanos. Seria, por exemplo, o amor. Deus é amor, mas os seres humanos também amam, né? Deus tem alegria, mas ele também compartilha com os seus também. Justiça, paz, amor, fidelidade, são atributos que ele compartilha com seus servos. Mas existem os atributos incomunicáveis ou não compartilhados. Somente Deus possui. Que atributos são esses? Onipotência. Ele é onipotente. É a fonte do poder e de milagres. Então, o Espírito Santo também tem. Se é atributos incomunicáveis, que só Deus possui e o Espírito Santo possui. Então, nós estamos falando de uma força ativa. Estamos falando do próprio Deus. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 15, verso 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Veja em Mateus capítulo 12, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 11. E outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então está aqui vários textos evidenciando de que o Espírito Santo ele tem a onipotência. Ele é todo poderoso, ele opera milagres, ele opera maravilhas no meio do seu povo. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Não é uma doutrina criada no conselho, né? Criado no concílio. É uma doutrina que está explícita na Bíblia Sagrada. E é só apenas lermos que a gente encontra lá o que a palavra de Deus está revelando aos nossos corações. Mas nós temos ainda mostrando que ele é onipresente. Veja em Salmo 139, versos 7 e 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu tu estás, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali está também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então está aqui mostrando que ele é também o quê? Onipotente e onipresente. Mas ele também é onisciente, conforme, né, o Deus que conhece todas as coisas, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, que diz assim: e o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja também em João 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que o texto está mostrando que o Espírito Santo é aquele que também conhece todas as coisas. Ele possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, conforme Hebreus capítulo 9, verso de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Então está aqui várias evidências de que o Espírito de Deus, ele também possui os atributos, né, que só o Pai possui, ele também possui, que só o Filho possui, ele também possui. E aí a revista Ensinador Cristão diz: os atributos divinos relacionados ao Espírito Santo, bem como sua capacidade de convencer o homem do pecado e justiça e do juízo, são evidências bíblicas de que não estamos falando de uma força ativa, e sim de uma pessoa. Vamos ver também aqui as obras do Espírito Santo. Terceiro subponto. O Espírito Santo, diz o texto, gerou Jesus Cristo, homem. Veja, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, que está em ti será gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele também é a questão que ele também dá a vida eterna. Veja em Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Isso aqui são obras do Espírito Santo. Veja também que ele guia o povo, né? Ele guia o povo de Deus. Em Salmo 143, verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito, por terra plana, por terra tranquila ou reta. É o que o Espírito Santo ele faz, ele guia o seu povo. Ele também está escrito em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui são obras que o Espírito Santo realiza. Só ele pode realizar. Então eu estou mostrando obras que mostram personalidade, atividades, ações que mostram o quê? Atividades de Jesus. Atividades do Senhor na vida do seu povo. Veja, por exemplo, em 1 Pedro 1:2, mostra que o Senhor, né, que é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. O mesmo texto mostra a trindade, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito, e ao mesmo tempo mostra o Espírito Santo santificando a igreja. Ele habita nos fiéis, ele habita na igreja. Conforme 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o texto está confirmando mais uma vez que ele habita em cada um de nós. Ele também, querido, é o autor do novo nascimento. Veja João, capítulo 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui estão as obras do Espírito Santo. Obras que o Espírito Santo realiza na vida do seu povo, na vida da igreja. Ele é o que? Ele gerou a Cristo homem, né? O Jesus Cristo homem.
ele dá a vida eterna, ele guia o seu povo, ele é o Senhor e santificador da igreja, dos fiéis, ele habita nos crentes, é autor do novo nascimento, da regeneração que nós recebemos. Ele também é o autor da vida. Ezequiel 37:14, porém em vós o meu espírito e vivereis. Então aqui está vários exemplos de que ele está atuando, ele está trabalhando, ele trabalha e atua no meio da igreja. Então não é uma força ativa, não é apenas uma força motriz, é a ação do próprio Deus atuando, é Deus atuando no meio do seu povo. Há ações, há evidências de que ele está atuando. Veja ainda mais exemplos que nós temos aqui, ele distribuindo os dons, conforme 1 Coríntios 12, 7-11, diz que mais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, profecia, discernimentos de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Veja que é como ele quer. Então a gente está mostrando aqui o Espírito Santo trabalhando e atuando na vida da igreja. Mas existe ainda as obras que são exclusivas apenas de Deus e evidencia que o Espírito Santo é igual ao Pai e igual ao Filho, e ele atua no meio do seu povo, trabalhando no meio da sua igreja. A Bíblia, a teologia sistemática pentecostal diz assim: o divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio, é dele que flui a vida, e em suas dimensões e sentido, bem como o poder de Deus. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. É a única referência, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, no original que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designando-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito Santo, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes, confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso número 5. Então aqui está várias evidências que nós estamos mostrando para você, através da Bíblia, através das Escrituras, de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, é o Consolador. Provamos a sua divindade e também as suas obras no meio do seu povo. Mas vamos ao terceiro e último ponto, para que a nossa aula não fique muito longa e você também não venha se enfadar e compreender bem o que nós estamos tratando com você. Existem várias heresias e elas são antigas e hoje com roupas novas, mas existem heresias novas nos dias atuais que ainda tentam atrapalhar essa ação do Espírito Santo. Quais foram as primeiras heresias? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, você já tem algum pouco de informação dentro da própria revista, mas só para você compreender quem eram esses hereges, os segmentos que trabalhavam contra a doutrina da Trindade, contra a doutrina do Espírito Santo. E aí nessas primeiras heresias nós temos aí os arianistas. Esse Ario aí, ele era lá da igreja de Laodiceia, e Ario considerava o Espírito Santo como uma criatura. O Eunômio o considerava como o mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho e pedido do Pai. Ele diz que o Filho foi criado pelo Espírito. Então você percebe aqui que os arianistas consideravam o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema não estivesse tanto em discussão na época, mas esse assunto foi trazido em debate e ali o Eunômio, ele vem trazendo essa ideia de que o Filho é criado pelo Espírito. Então ele não traz a doutrina conforme aquilo que nós acabamos de ensinar, e ele distorceu a verdade e começou apresentando o Espírito Santo como uma criatura, como se fosse um ser angelical, como se fosse um anjo. E aí você vai perceber que os
tropsianos, são palavras um tanto diferentes aqui, mas o tropsiano, que é uma seita do Egito, eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura, uma ação ali como se fosse o Gabriel, o Miguel, né, um mensageiro de Deus que veio para trazer uma mensagem, mas ele não é, na ideia deles, o próprio Espírito Consolador, o Paráclito, como nós acabamos de ensinar. Existia também os pneumatomacianos, uma palavrinha meio difícil, né? O que esse pessoal, o que esse grupo defendia? Eles negavam a divindade do Espírito Santo, eram opositores ao Espírito Santo, e o Eustáquio de Sebaste, né, ele foi o principal defensor dessa teologia. Lutava veementemente contra a igreja para tentar difundir aquilo que ele acreditava que eram essas heresias daquela época. E Ezequias Soares diz o seguinte, diz que Basílio de Cesareia, que a princípio tinha sido, né, pneumatomaciano, ele depois de várias pesquisas profundas das escrituras, ele reconheceu que ele estava errado, voltou para tentar converter esse Eustáquio, né, convencer o seu amigo, mas ele não conseguiu trazer o seu amigo para uma ortodoxa cristã. Então ele, a princípio, ele estava convencido de que o Espírito Santo não era a terceira pessoa da Trindade, mas depois que ele começou a estudar a Bíblia, foi se debruçando sobre as Escrituras, ele conseguiu chegar a essa conclusão e lutou veementemente para converter o amigo, para que o amigo voltasse a acreditar na ortodoxia cristã, mas não teve jeito, não conseguiu, e acabou por sendo mais um dos hereges que tentou trabalhar contra a obra do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Mas aí você vai ver aqui no nosso segundo subponto as heresias na atualidade. Ela não ficou lá no passado. Essa mesma ideia de que ele era um anjo, de que ele era uma força motriz, uma força ativa, o filho é criado, né? O espírito foi criado, não foi gerado, porque quando a gente fala de ser gerado e ser criado é bem diferente. Uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser gerado de Deus. Quando você fala de algo gerado, em termos teológicos, é aquilo que tem a mesma essência, é aquilo que é igual, mas aquilo que é criado, não. Então é bom você lembrar que é a criatura e o que é o filho unigênito criado do Pai. Então eles diziam que o Espírito gerado do Pai, eles diziam que o Espírito Santo era criado, né, e não gerado. E aí vem, por exemplo, as heresias na atualidade. Por exemplo, os grupos de Testemunhos de Jeová, eles, na teologia deles, eles ainda são seguidores dos arianistas. Eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é apenas uma força ativa e inclusive, eles fazem isso na tradução. Por exemplo, na tradução Novo Mundo, eles substituem a palavra Espírito de Deus por uma força ativa de Deus, conforme em Gênesis capítulo 1, verso 2. Você conferir lá, você vai ver. A palavra Espírito de Deus aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida por força ativa de Deus. Então, diversas vezes eles vão colocando força ativa, para tentar passar de alguma forma que não é o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Usa a expressão e todos ficaram cheios de Espírito, com E minúsculo, de Espírito Santo, e não do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 4. Então, são as heresias do passado, numa roupagem nova sendo pregada ainda na atualidade. E aí nós temos, por exemplo, Ezequias Soares dizendo o seguinte: os teólogos da organização As Testemunhas de Jeová, eles grafam o Espírito Santo com letras maiúsculas, né? Espírito Santo, com letras minúsculas, na sua versão oficial e em suas publicações. Entretanto, escrevem diabo com D maiúsculo nas 34 vezes que o termo aparece em sua tradução, conforme diz o pastor Ezequias Soares. Não é estranho isso? Veja, por exemplo, Ezequias Soares dizendo que hoje o movimento das Testemunhas de Jeová segue a linha dos pneumatomacianos e alguns grupos dos muçulmanos e dos tropsianos. Então tem uma heresia os ensinamentos muito semelhantes a esses grupos, trazendo ou negando a existência do Espírito Santo. Mas não são só eles, existe o Espírito Santo também em outras religiões. Veja, por exemplo, uma crença estranha, né? Os intelectuais da religião islâmica, eles concluem que Maomé é o consolador prometido por Jesus.
Veja que maluquice aí, né? Eles acabam dizendo lá que quando Jesus falou, e eu uso até uma outra tradução, um texto onde eles falam isso, deixa eu só pegar aqui para você, sobre essas heresias ainda na atualidade. Eles dizem assim que as palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, né? Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad, né? Ou Ahmad. Então eles colocam aqui o Espírito Santo, né? O Maomé, como um enviado de Jesus, né, para poder pregar para eles lá como um profeta enviado. Mas aí quando você vai ler o texto sagrado, veja que em João capítulo 14, verso 26, diz que o Espírito Santo é o Consolador, ele tem nome, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então não é Maomé, é o Espírito Santo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então trata-se de um ser que não morre e vive para sempre. Maomé morreu e o Espírito Santo não morre, pois ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. João 14,16 diz: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, é o que diz o texto. Então o Espírito Santo testifica de Cristo nosso Senhor. Capítulo 15 de João, verso 26. Mas quando vier o Consolador, ele testificará de mim. Então o texto está mostrando, mais uma vez, que o Espírito Santo ele tem uma missão, ele tem nome, e ele é aquele que veio para ficar, e não para ficar apenas uma temporada, um tempo. Ele vai ficar com a igreja até quando consumar, ou quando concluir o século, né? Até a consumação do século, estaria conosco até a consumação, até um dia que a igreja ser arrebatada, e assim estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. E aí, para concluir, Ezequias Soares diz o seguinte: o pensamento islâmico sobre o Espírito Santo é confuso. Uns acreditam que ele seja o anjo Gabriel, e a interpretação Espírito Sagrado no Alcorão, né, 2253, que é o número aqui, visto que Gabriel trouxe a mensagem de Deus para Maria, segundo a tradição islâmica, teria revelado o Alcorão a Maomé, mas segundo a Bíblia, o Espírito Santo é o próprio Deus, e não conforme eles estão ensinando por aí. Mas vamos ficando por aqui, concluindo a nossa aula, lembrando que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia. Então ficou muito bem claro através do nosso ensino, da nossa explicação. Espero que você tenha compreendido que a divindade do Espírito Santo e a personalidade dele está explícita em toda a Bíblia Sagrada. Ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e que dele testifica. E não é possível uma força ativa impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos como nós acabamos de falar. Que Deus te abençoe com essa palavra e não se esqueça de deixar o seu comentário. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sua opinião é importante. Dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho e vamos estudar sempre a palavra de Deus aqui no nosso canal. Semana que vem tem mais. Deus te abençoe e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.